para pá, para pá, para pá. Hoje o sol acende amanhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no teu caminhar. Desperta nos lábios sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, da conquista da paz. Basta sentir a presença de Deus a guiar teus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do teu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta. Outra vez levantar, renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta. Outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para pá, para pá, pa 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 para pá, para pá, para pá, pa 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 pa. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Faz o bem pelo bem, que perdoa, estende a mão
Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia, que se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, homem de bem, é um homem de bem. Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão, pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam
tarde, meus amigos. Meu nome é Cláudia Barbosa, sou uma trabalhadora da Casa de Miguel. Vamos iniciar nossa reunião pública da tarde de hoje com os nossos estudos dos companheiras Carmélia Fonseca, com o Livro dos Espíritos, capítulo 4, perguntas 197 a 199. E o tema é Sorte das Crianças após a Morte. O outro estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, com a companheira Alba Costa. Capítulo 1, o tema Não vim destruir a lei. No dia 7 de julho, teremos a nossa última reunião pública de quinta-feira, aqui nesse sistema online. As reuniões de quinta-feira serão somente presenciais. Elas já estão acontecendo, seguindo todos os protocolos de segurança, distanciamento, participação somente com máscara. As reuniões de sexta-feira, que acontecem às 20 horas, permanecem da forma online. E domingo também, a partir das 9 horas da manhã, também da forma online. Quem precisar de fluidoterapia, é só colocar o nome aqui no chat, e ela começa terça-feira às 19h30 e quarta-feira às 9 horas. A nossa prece da saudade é quinta-feira às 19h30. Então, quem quiser participar da reunião pública quinta-feira presencial, é só chegar na nossa Casa de Miguel, que fica na Rua Glazil 265. E estaremos todos esperando vocês de braços abertos. Após a reunião, temos o geal com as nossas crianças. Não vamos deixar de assistir e prestigiá-las, né? Depois pedimos também que vocês deem o like nos nossos vídeos para divulgar os nossos vídeos, né? Vamos aproveitar essa tarde maravilhosa de estudo, de reflexão. Que Jesus nos acompanhe e nos guarde a todos. Um beijo no coração de vocês. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 88. Velar com Jesus. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador,
mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Deus, nosso Pai, de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, com a sua permissão, reunidos em comunhão de pensamentos, virtualmente, para a nossa reunião dessa tarde, em nome do Teu Filho, nosso Mestre, nosso Governador planetário, Jesus, nosso Senhor. E pedimos a Jesus que nos envie aqui os seus espíritos de luz, que os trabalhadores da Casa de Miguel, essa falange incansável, que estejam conosco, nos abrindo as mentes e os corações para que possamos ter um bom entendimento de tudo que for comentado nesta tarde. Gratidão por tudo, Senhor. Ilumina o nosso planeta, tem misericórdia dos teus filhos, ilumina os governantes, Senhor, para que acabem com todo e qualquer tumulto, toda e qualquer divergência, para que possamos viver em paz. Graças vos damos, graças a Deus, a Jesus, a Maria, nossa mãe querida, a Miguel Catuíte, todos os trabalhadores, todos os espíritos de luz que nos protegem e nos inspiram. Com a sua permissão, damos por iniciada a reunião da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Eu sou Carmélia, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos conversar sobre as perguntas de 197 a 199 do Livro dos Espíritos, na parte 2, na parte 2ª, capítulo 4, as pluralidades das existências. Estas perguntas são sobre a sorte das crianças depois da morte. Antes de nós iniciarmos as perguntas de hoje propriamente ditas, vamos conversar um pouco sobre essas mortes prematuras, né, de crianças. Muitas pessoas se perguntam, né, por que uma criança morre tão cedo, enquanto outros, bem idosos e alquebrados, vivem muito tempo. Então, essa pergunta é feita, né, por muitas pessoas. Elas não se conformam com isso. Por quê? Porque não aceitam, né, as regras divinas, não aceitam a lei, a ordem divina, não é? Então, a reencarnação, para cada espírito, ela tem um prazo estipulado por Deus que devemos acatar com respeito e humildade. A lei, né, da reencarnação nos explica, nós estamos estudando isso agora no Livro dos Espíritos, e nos explica muito bem isso. Cada um tem um tempo para aqui estar. Vamos ver no próximo slide o que diz Leon Denis no livro Depois da Morte sobre isso. Esse é um pequeno trecho
do livro do Leon Denis, em que ele nos diz: a dor física também tem sua utilidade. Desata quimicamente os laços que prendem o espírito à carne. Liberta-o dos fluidos grosseiros que o retêm nas regiões inferiores e que o envolvem mesmo depois da morte. Essa ação explica, em certos casos, as curtas existências das crianças mortas com pouca idade. Essas almas puderam adquirir na Terra o saber e a virtude necessários para subirem mais alto, como se um resto de materialidade impedisse ainda o seu voo. Elas vieram terminar pelo sofrimento sua completa depuração. Esta é uma das causas, dessa morte prematura. Vem só para acabar uma depuração por pouco tempo, alguma coisa que ainda estava prendendo esse espírito à materialidade, prendendo ainda a terra. Quer dizer, ele vem, passa aqui um pequeno período e então se liberta, quer dizer, se liberta dos fluidos grosseiros, como ele diz. Existem outras causas, uma existência passada que foi interrompida sem completar os seus dias, provações para os pais. Tudo se explica pelo processo das vidas sucessivas. Quer dizer, nós não podemos levar em conta somente essa existência. Vamos então às perguntas do Livro dos Espíritos de hoje. A pergunta 197. Poderá ser tão adiantado como o de um adulto, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E os espíritos responderam a Kardec: algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Quer dizer, aquela criancinha que está nascendo ali, nós vemos, não sabemos quanto tempo já viveu aquele espírito. Ele já pode ter tido muito mais existências do que os pais. E se progrediu, logicamente, é mais adiantado, Aí tem uma subpergunta que Kardec faz aos espíritos. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado que de seu pai? E os espíritos responderam: isto é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amildadas vezes na terra? Quer dizer, nós vemos com frequência, crianças que deixam seus pais assim espantados com as suas perguntas e respostas. Encontramos crianças nascidas em lares onde reina discórdia entre espíritos atrasados e a criança tem um comportamento diferenciado. Ele é totalmente diferente daquele grupo, quer dizer, ele já avançou, já evoluiu, já passou por muitas existências. Vou contar o caso de uma menina, ela com 6 anos, os pais brigavam muito, e aí a mãe diz para ela: mamãe vai se separar do papai. Aí ela diz assim: mas por que, mamãe? E a mãe respondeu: porque eu não amo mais o seu pai. Aí ela olhou para a mãe e disse assim: mamãe, o amor não acaba nunca. Quer dizer, como uma criança de 6 anos chegou àquela conclusão, quando é amor de verdade, não acaba. E essa frase da menina fez com que eles não se separassem. Quer dizer, aquele espírito da menina era muito mais adiantado do que dos pais. Vamos então à pergunta 198. Não tendo podido praticar o mal, quer dizer, uma criancinha, não praticou o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade
pertence a alguma das categorias superiores? A resposta dos espíritos: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Muitas pessoas acham, né, que como é um bebezinho, morreu uma criancinha, é um anjo, né? É um anjinho, não tem nenhuma falta, não tem nenhum pecado. Não é assim. Se estamos estudando a pluralidade das existências justamente para entender isso, não é? Que aquele espírito que está na criança, ele pode ter provas, né, que ainda tenha que padecer, porque ele já viveu outras vidas. Aí os espíritos disseram, se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza, quer dizer, tem que fazer o seu progresso. Em muitas religiões acham que pela simplicidade das crianças, por não existirem erros nos seus caminhos, por lhes faltar o tempo para errar, quando desencarnam em tenra idade, têm seguro o seu lugar no céu. O céu é lugar de quem merece. Ela, a criança, não errou, mas também não acertou. Ainda mais, temos o fato da reencarnação. A criança pode pertencer, na escala da vida, a uma posição elevada. Se assim for, certamente irá para o lugar que fez jus. No entanto, se ela ainda não adquiriu tranquilidade de consciência, tornará a voltar à Terra ou a outro mundo para continuar sua jornada e viver experiências que lhe trarão felicidade. Quer dizer, não é porque a criancinha morreu, vai para o céu. Não é assim. Aquele espírito tem a sua caminhada evolutiva e pode voltar à Terra ou a outro mundo para continuar o seu progresso. Eu trouxe aqui para vocês um trecho que está no livro Filosofia Espírita, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. E ele diz assim: não é o fato de uma criança ter falecido em tenra idade que a faz pertencer ao reino dos anjos, como se fala em outras religiões. Ele se agrupa depois da morte em esferas condizentes com o seu tamanho evolutivo, por suas qualidades espirituais. Ninguém faz anjos. O que transforma o espírito das trevas para a luz é a maturidade espiritual. É o tempo sobre as bênçãos do Criador. Vamos então à pergunta 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? É aquilo que nós já falamos lá no início, né? Que eu preferi abordar isso logo lá no início. Tá lá, a resposta dos espíritos, né? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Ou então, aquela outra que Leon Denis nos falou, né? Que vem só por um curto tempo para se desvencilhar dos laços materiais e continuar a sua caminhada, né? Nesta pergunta 199, tem uma subpergunta que diz: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Quer dizer, não vai interromper a sua caminhada, né? Ela cumpriu aquele pequeno tempo que precisou
e aí então retorna ao mundo espiritual e vai reencarnar, recomeça outra existência. Temos em seguida os comentários de Kardec sobre esses pontos de hoje, né? E ele então nos diz: se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito da metade do gênero humano, da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna? Quer dizer, como é que seria isso, né? Morreu criança, vai ter a felicidade eterna. E os outros? Não é? Se fosse uma única existência, nós não poderíamos entender isso. Continuando, semelhante ordem das coisas não corresponderia à justiça de Deus. Seria uma injustiça. Aquele espírito que veio e ficou aqui pouquinho foi lá para o meio dos anjos, né? E os outros que tiveram uma vida longa apareceram, não, né? Então, não seria justo. Isso não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. Quer dizer, todos precisaremos fazer a nossa caminhada. Várias vidas, né? Voltando, aprendendo, retornando ao mundo espiritual, volta novamente, vamos até nos purificarmos e podermos mudar de categoria, né? Reencarnar no mundo melhor, fazer a nossa caminhada, nosso progresso. Continuando o comentário de Kardec, ele diz assim: aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido educação? Algumas há que parecem trazer do berço a astúcia, a perfídia, até pendor para o roubo. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Quer dizer, numa mesma família, temos um grupo de crianças, às vezes, né, 4, 5 filhos, e aí um deles tem essa tendência a má, ou para o roubo, para a mentira, não é? Ele já trouxe aquilo com ele, reencarnou para se corrigir, para se melhorar, mas já desde pequenininho aquele espírito já começa a se pronunciar. Uma amiga minha me contou uma coisa que eu fiquei impressionada, vou passar para vocês. Ela tem um netinho de 5 anos, o menino está na escola. E aí teve uma briga lá com um coleguinha, né, da idade dele, por causa de uma menina que ele estava querendo brincar com a garota, né, dizendo que é namorada dele. E o outro garoto também quer a companhia da menina. E a menina não está dando atenção a ele, dando atenção ao outro menino. Os dois brigaram. No dia seguinte, quando ele ia para a escola, ele foi e pegou uma faca na cozinha. A mãe disse assim: para que você quer essa faca? Que negócio é esse? Eu vou levar a faca para a escola porque eu vou dar uma facada no fulano. Quer dizer, ele, uma criança pequena, um ambiente bom que ele vive, mãe, pai, avó, são uma família educadíssima. Como é que esse menino vai ter uma ideia de pegar a faca para levar para dar uma facada no coleguinha da escola? Quer dizer, é aí a reencarnação, né? Esse espírito já veio, já com um certo instinto de morte, de matar, de violência,
Quer dizer, já veio com ele de outra encarnação, certamente, porque ali ele não sofreu influência nenhuma negativa. Então, nós precisamos observar isso, e o Espiritismo nos mostra, né, que a reencarnação é a explicação para muitos fatos, para muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Então, para encerrar o nosso estudo de hoje, eu trouxe aqui uma pequena mensagem do Chico Xavier, né? Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima vez. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe nesta tarde, que possamos nos esforçar para entender os ensinos de Jesus. Eu me chamo Alba, sou uma trabalhadora da Casa de Miguel e hoje estou aqui para nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não vim destruir a lei. Nós iremos iniciar o capítulo 1 com uma narrativa de Jesus e depois nós vamos estudar Moisés, a primeira revelação. O Evangelho, então, inicia com a narrativa de Jesus com o título Não vim destruir a lei, para que pudéssemos entender a importância de compreender a imutabilidade e a eternidade da lei de Deus com os ensinamentos de Jesus. Jesus não veio, contrariar as leis divinas. Embora, essas leis sejam contrárias às leis dos homens. E Kardec, então, nos traz 3 revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo. A palavra revelação tem a sua origem etimológica no vocábulo latino revelation, que vem a revelação, vem nos revelar o quê? Algo que está secreto e tornar visível aquilo que está oculto. E Kardec nos traz essas 3 revelações, como as maiores da história da humanidade terrena. E inicia o estudo do Evangelho pela primeira revelação, que era Moisés. E no início do capítulo, no item 1, nós temos uma narrativa de Jesus, que diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprida, enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Jesus, um Espírito perfeito, que encarna no nosso orbe terrestre, como anunciado lá no Velho Testamento, através das profecias, que anunciavam o advento do Cristo, que seria esse Messias tão esperado, que deveria ser um libertador do povo de Israel contra a dominação romana, que humilhasse os reis. Ele vem contrariando, então, essa crença judaica. Vem um Messias que é simples, humilde, fraterno, que consolava os aflitos e os necessitados.
E Jesus então esclarece sua missão, onde causa desconfiança, crítica aos seus ensinamentos. Jesus disse que não veio destruir a lei, que ele veio dar cumprimento às leis que estavam contidas nas escrituras do Antigo Testamento, que ele havia vindo completar, cumprir, e que o Espiritismo iria dar ação à revelação mosaica. E Jesus, então, a serviço de Deus, vem confirmar a sua imutabilidade, ao mesmo tempo em que se opunha às falsas interpretações à lei, à idolatria e aos abusos das práticas exteriores dos cultos e das cerimônias, que desviavam, os legítimos ensinamentos. E Jesus vem, então, nos mostrar a natureza de Deus e nos mostrar que Deus não era vingativo, não era colérico. Ele nos traz uma nova concepção de Deus, onde mostra Deus amoroso, bondoso, justo, misericordioso, que liberta o homem do temor e da vingança. Jesus nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos deu o quê? O conhecimento do amor universal. A lei de Deus, ela não poderia contradizer a si mesma, Ela não poderia ser conflitante. Então, o mesmo Deus que disse não matarás, ele não poderia ter dito olho por olho. Jesus não alterou os 10 mandamentos. Ele nos mostrou que os mandamentos, revelados por Moisés, trouxeram um germe da moral cristã. A lei de Deus, ela precisa ser cumprida e praticada sobre a terra com toda a pureza, com os seus desenvolvimentos e com suas consequências. Pois de que adiantaria, estabelecer a lei se ela tivesse que ser privilégio apenas de alguns, ou mesmo de um só povo? Nós somos todos filhos de Deus, é mesmo? Então, Deus jamais deixou de revelar as suas leis. A orientação divina, ela chega à humanidade em todas as épocas, E foram transmitidas de acordo com o entendimento, de acordo com a moralidade dos habitantes e de acordo com o seu processo evolutivo. E a moral ensinada por Moisés, ela foi apropriada ao entendimento do povo daquele tempo. Então, a grande missão de Jesus, ela é demonstrada por meio dos seus ensinamentos. Ela veio nos ensinar a amar os seres humanos, a não valorizar, o material, e sim valorizar a vida espiritual. Jesus nos trouxe a esperança, nos trouxe sabedoria, consolo, conhecimento, humildade, bondade, verdade, que faz com que o homem compreenda o que é a caridade. Jesus nos oferece a oportunidade do progresso para o nosso espírito. Assim, Jesus não veio destruir a lei de Deus, mas torná-la conhecida, dar cumprimento a ela, e o Espiritismo, ele repete as mesmas palavras de Jesus. Moisés, no livro A Caminho da Luz, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, tem um capítulo, no capítulo 7, o povo de Israel, nos fala que os espíritos degredados na terra foram os hebreus, que constituíram a raça mais forte, a mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Então, esse povo orgulhoso, pouco acessível às demais raças do orbe, esse povo mostrou que mesmo sem pátria, sem lar, ele soube viver. Um povo que foi criado simples, sem conhecimento da lei de Deus,
um povo bárbaro que foi preparado para receber a primeira revelação. Nesse mesmo livro, fala de Moisés, né? Nós vamos encontrar ali falando que ele foi um grande legislador hebreu, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde seu espírito recebeu primorosa educação. Moisés, na sua qualidade de mensageiro divino, né, do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo à grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos e recebe de emissários do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representa toda a base da justiça do mundo. Isso está no livro A Caminho da Luz. E Moisés, então, traz do monte os 10 mandamentos, o decálogo, os princípios éticos transmitidos por Deus aos homens de todos os tempos. Mas naquele momento, Moisés tem a missão de educar, de dar conhecimento, instrução a um povo indisciplinado, com abusos, preconceitos adquiridos do tempo em que viviam escravizados no Egito. Esse povo deveria entender que Deus era o único. Moisés poderia ter fracassado, né? Porém, com o apoio dos espíritos superiores, ele traz o povo os mandamentos e acrescenta a sua autoridade, né, as suas leis, e atribuiu a elas uma origem divina. A autoridade do homem, ela precisava então se apoiar na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus único, de um Deus só a ideia de um Deus, né, terrível, poderia impressionar aquelas criaturas ignorantes, pouco desenvolvidas, sem senso moral e sem um entendimento de justiça, sem um sentimento de justiça, né? E Moisés então traz a lei em 2 partes: a lei de Deus, que foi recebida por ele no Monte Sinai, e a lei civil e disciplinar estabelecida por ele, apropriados aos costumes e ao caráter daquele povo. Algo que ia se modificar, né, essa lei ia se modificar com o tempo, que era chamado a lei transitória, aquela que completa por um tempo determinado e pode ser revogada sem que prejudique a parte geral da lei. E Moisés, então, traz o chamado Pentateuco, que é o conjunto de prescrições e ritos que orientam a vida moral, social e religiosa do povo hebreu. Nós podemos encontrar essas prescrições nos 5 livros do Antigo Testamento, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá na Gênesis, nós vamos encontrar a origem da humanidade, a entrada do povo hebreu no Egito até o dilúvio. Em Êxodo, nós vamos encontrar as angústias do povo, né? A saída do Egito, a aliança com o Senhor através dos 10 mandamentos. Em Levítico, nós vamos encontrar as leis civis, religiosas, as legislações mosaicas, a lei sobre a alimentação animal, a purificação da mulher após o parto, na menstruação, a saúde, cuidados com a lepra e o casamento. Em Números, outras leis e prescrições, recenseamento, registro, a primeira tentativa da entrada de Canaã, né, a rebelião contra o sacerdócio de Arão e o direito à herança. Em Deuteronômio, vai recapitular os preceitos e episódios e narrar outros fatos até a morte de Moisés. Então, o Pentateuco era o dia a dia, pois se deveria ter lei. Para guiar um povo, tem que ter lei.
E assim ele conduziu esse povo, um povo que até hoje segue os ensinamentos da Torá, né? Os cinco primeiros livros que eu acabei de descrever, né? Que são as leis disciplinares. E essas leis foram criadas para uma etapa da vida dos seres humanos. Não eram leis eternas. Foram leis para fazer com que os seres humanos começassem a raciocinar, a se preparar para entender as leis divinas. As leis de Deus é para todos, né? É para todos e para todos os tempos, para todos os países. Então, ela tem esse caráter divino. Então, as leis divinas são os 10 mandamentos. O primeiro diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de vós outros deuses estrangeiros, não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que estejas nas águas e sob a terra. Não adorareis e não lhe prestareis culto soberano. 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não mateis. 6. Não cometais adultério. 7. Não roubeis. 8. Não presteis testemunho falso contra o nosso próximo. 9. Não desejeis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Esses são os 10 mandamentos. São as leis de Deus. A lei dos homens é lei variável, né? Ela muda de acordo com os costumes, com os hábitos dos homens. Portanto, toda mudança que é realizada pela maioria dos homens de uma nação, ela vai se transformar numa lei civil. E as leis civis de Moisés, né, como a gente já viu, elas regulavam casamento, herança, comércio, entre outros, de forma diferente da de hoje. Assim, deveria ser, né, para a evolução. Já pensou, né, se a gente ainda estivesse lá na lei de Talião? Olho por olho, dente por dente? Nós estaríamos atrasados, né? Além de estarmos o quê? Fora da lei de Deus. A lei de Deus, então, ela difere da dos homens, né? São eternas, são imutáveis. Ela trata, então, da conduta moral. Ela trata da prática do amor, da caridade, sem distinção de raça ou de credo. A lei de Deus, né, ela não se encontra escrita, mas ela está na nossa consciência, através do aprendizado, da aplicação do dia a dia. Só assim nós conseguiríamos progredir, não só nas questões materiais, como nas questões morais. E Jesus veio nos fazer entender que os 10 mandamentos se transformam num só. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a teu próximo como a ti mesmo, seja, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não faças a teu próximo o que não queres para ti. Portanto, tudo que possa inspirar desafeto a Deus e ao próximo, tudo aquilo que desarmoniza a família humana, política, filosófica e religiosa, discriminação racial, ódio, maldade, intolerância, perseguição, pena de morte, etc., não provém da lei, é contra a lei e terá que desaparecer, assim como desapareceu o olho por olho e dente por dente de Moisés.
O amor é o cumprimento da lei. Quem ama verdadeiramente seu próximo não mata, não rouba, não cobiça. Enfim, nada faz que seja contra os ensinamentos. E falando mais sobre os 10 mandamentos, ele também constituiu a base, de todo o sistema judiciário. Trata-se da mais antiga Constituição já conhecida. A lei mosaica, ela criou o direito penal, a proteção à vida, o mandamento não matarás. A lei mosaica hoje, ela tem função somente religiosa. Em Êxodo, a lei mosaica estabelecia o direito civil acerca da propriedade, do casamento e do divórcio. A lei mosaica nos mostra os direitos humanos, Apesar da severidade que a lei tratava, tratava as transgressões, esta garantia direitos, como em Êxodo, a lei acerca da violência. E também a lei mosaica, na lei mosaica, que nós temos o primeiro esboço da justiça institucionalizada, Israel constituiu os juízes e a lei mosaica conferiu os direitos aos juízes. E nós já saímos da barbárie, Pelas leis mosaicas, nós temos o conhecimento da obra de Deus, da vida espiritual. Sabemos que ser filho de Deus, sabemos que nós somos filhos de Deus e que nossa evolução espiritual só depende de nós. Hoje, nós temos o conhecimento do amor, que foi exposto por Jesus. Amando a Deus, nós seguiremos as pegadas de Jesus. Jesus não veio destruir, Ele veio aperfeiçoá-la com amor, veio nos ensinar, Veio nos ensinar que a verdadeira vida não é a vida material, mas a vida do mundo espiritual. Ele está nos dando a oportunidade, oferecendo conhecimentos e progresso para o nosso espírito. Para completar o estudo, eu vi numa reflexão de um grupo espírita, que é chamado Equipe Conteúdo Espírita, que traz os 10 mandamentos, Os 10 mandamentos de Jesus. Achei muito interessante, que fala assim: amar a Deus. O amor a Deus sobre todas as coisas nos foi ensinado por Jesus. Deus é nosso Criador. Ele nos deu a oportunidade da vida e da evolução. Logo, devemos a Ele tudo o que somos e o que poderemos ser. Por isso, é imprescindível que dediquemos a Ele nosso maior amor e devoção, uma vez que Ele é a bondade suprema e está sempre aberto a nos acolher. Amar ao próximo. Todos os indivíduos são filhos de Deus, ou seja, nossos irmãos. Por isso, devemos dedicar amor ao próximo e auxiliá-lo em sua jornada. Até porque, quanto mais facilitarmos a vida do outro com amor e caridade, estaremos facilitando a nossa própria jornada. Amar a si mesmo. A autovalorização é extremamente importante. Somos seres falhos e vamos nos equivocar inúmeras vezes antes de acertar. Por isso, precisamos amar para nos perdoar e reunir forças para seguir em frente. O amor próprio nos permite a resignação e a perseverança, mesmo quando parece que somos os únicos a confiar em nós mesmos. A caridade. Jesus nos ensina o mandamento da caridade e fora dela não há salvação. Devemos ser caridosos sem almejar recompensas por isso. Precisamos estar atentos a oferecer aos outros o que Deus nos oferece, que é o perdão e o acolhimento incessante, a justiça. Ser justo é mais um mandamento fundamental para que possamos conquistar a nossa evolução. Deus é soberanamente justo
E é por isso que devemos nos dedicar à prática da justiça, mesmo que momentaneamente nos prejudique ou atrase em algum desejo material. A compaixão. Por fim, Jesus nos deu a lição da compaixão. Precisamos ter compaixão com os nossos irmãos e não nos colocar em posição de julgadores, apontando dedos a eles. Os 10 mandamentos, segundo o Espiritismo, e os ensinamentos de Jesus nos fazem ter uma ideia de como agir a fim de promover o nosso crescimento espiritual. Eles são muito relevantes para que possamos ser mais disciplinados, direcionados ao amor, à fé e à caridade incessante. Praticar esses mandamentos e ensinamentos nos torna mais próximo do nosso Criador e da felicidade. Meus irmãos, era isso, que eu tinha para trazer na tarde de hoje. Até uma próxima oportunidade e que Jesus nos abençoe. E que Deus nos abençoe a todos, Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, a Miguel, a Catuíte e os trabalhadores da nossa casa. Agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo da tarde de hoje, onde nos foram dados tantas instruções, que cada um de nós, ao sair daqui, possamos nos sentir fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. Que possamos servir, compreender, respeitar os nossos semelhantes. Senhor, nos fortaleça para que possamos compreender e seguir os teus ensinamentos. Que as bênçãos do céu possam alcançar a todos. Encerramos a nossa reunião da tarde de hoje com profunda gratidão por tudo que recebemos, por cada palavra que foi dita, porque sabemos que tudo vem de Ti. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos. Faz de mim o teu servo, ó meu doce amado Mestre querido. Jesus é a luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em Ti eu me aqueço, me mostre e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, Tua luz me conduz a paz, e que eu possa ver em Ti um exemplo, ó Mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você, é amar Jesus.
ó Mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova. Meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo. E quem teme sonho com bicho papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho. Não saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Outra canção que traz coragem, guardada no meu coração. No coração. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. É a hora da nossa evangelização e agradecemos aqui reunidos, Senhor, esse momento tão feliz, onde os nossos coraçõezinhos se unem em torno do estudo da doutrina espírita, do Evangelho, da vida de Jesus e de tantos outros ensinamentos que são tão ricos para o nosso aprendizado espiritual. Obrigada, Senhor, pelo trabalho de evangelização, por esses mentores que nos acompanham e nos guiam sempre, pelos nossos anjos guardiões, pelas nossas famílias e por todas as bênçãos que temos recebido quando sintonizamos aqui nesse canal do Centro Espírita Miguel. Muito obrigada e graças a Deus. Oi, pessoal, galerinha do GEAL. Vamos conversar hoje sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta as montanhas. A gente vai falar sobre o poder da fé. No Evangelho nos fala o seguinte:
Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançando-se de joelhos aos pés, e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Traze-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada ao mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade. Se tivesses fé como um grão de mostarda, direi a essas montanhas: transporta-se daqui para ali, e ela se transportará, e nada vos seria impossível. Isso está em São Mateus, capítulo 18, versículo 14 a 20. A palavra fé, que vem do latim fides, significa finalidade, acreditar em algo que seja verdadeiro. A fé possui um poder que muitas das vezes nem imaginamos, o poder de transportar a montanha. A fé remove montanhas, a montanha significa as nossas dificuldades, as nossas resistências, imperfeições, limitações. Esses obstáculos podem ser superados com o exercício da fé, pois mesmo pequena é a claridade acesa do nosso coração. A pessoa que tem a fé desenvolvida confia em Deus, no seu amor, mas também em si mesmo. A fé verdadeira pode dar uma lucidez que permite que se veja uma meta que se quer alcançar e também os meios de chegar até essa meta. Aquele que possui essa fé caminha com confiança. E agora nós vamos para a nossa história para entender mais sobre o poder da fé. Olá, queridos! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o poder da fé? Eu vou contar uma história para vocês com o título O Socorro do Céu, que está no livro Uma Razão para Viver, de Richard Simonet. E começa assim. Montado em seu cavalo, um rico fazendeiro ia para a cidade para resolver os seus negócios. Só que de repente ele viu ao longe na estrada, quase na curva, uma casinha muito pobre, muito simples, muito humilde. E ele nunca tinha reparado naquela casinha e ninguém por ali. Ele então resolveu dar uma passadinha por ali para verificar, né? Ele nunca tinha visto nada nem ninguém ali. Quem será que morava ali? Pensou ele. E cedendo ao impulso, ele se aproximou, contornou a residência, chegou até a janela para ver se via alguém. E ele viu uma menina que estava de joelhos orando. E ele estranhou e perguntou assim: que faz você aí, minha filha? O que está acontecendo? Por que você está aí de joelhos? Senhor, eu estou orando a Jesus, pedindo socorro. O meu pai morreu, a minha mãe está doente e os meus 4 irmãozinhos menores estão com fome. Que bobagem, menina, deixa disso. O céu não ajuda ninguém, vai por mim. Está muito distante. Temos que nos virar sozinhos. Levanta, deixa que rezar não adianta nada não.
Embora irreverente, um tanto rude, descrente, ele, apesar de tudo, era um homem de bom coração. Tanto é que ele não lembrava daquela casinha, nunca tinha reparado, mas ele quis saber o que estava acontecendo, se tinha gente ali. Compadeceu-se da tristeza, daquela menina e tirou do bolso uma grande quantia em dinheiro e entregou à menina. Aí está. Vai comprar comida para os seus irmãos, remédio para sua mãe, o que for necessário. Esse dinheiro aí dá para você comprar aquilo que está precisando. Isto feito, ele retornou à estrada, pois ele também precisava sair para resolver as suas coisas. Mas antes de completar 200 passos com o seu cavalo, ele deu meia volta e decidiu verificar se a menina estava a fazer o que ele havia falado. E chegando à casa, ele saiu do seu cavalo, foi andando até a janela novamente para ver o que a menina já estava fazendo, se estava fazendo o que ele havia dito. E ela ainda estava de joelhos. Bom, ele diz assim: ora, essa menina, por que não vai fazer o que eu recomendei? Eu não lhe expliquei que não adianta pedir, que não adianta rezar? Não adianta não ficar rezando. Olha, eu te dei o dinheiro, é isso. Viu? Você rezou e não aconteceu nada. E a menina então levanta os olhos, feliz, ainda chorando, mas dessa vez de felicidade, e diz assim: eu já não estou mais pedindo não, Senhor. Eu estou apenas agradecendo. Eu pedi a Deus, a Jesus, um socorro. E ele me enviou o Senhor. E aí, gente, o que a gente pode pensar de tudo isso? Que a fé, a oração, é que nos auxilia em todos os nossos momentos de privação, que nos dá alegria. Mas olha, a fé tem que ser sincera. O poder da oração, ela vem da sinceridade do nosso coração, do nosso desejo, do nosso pedido. A fé tem que ser verdadeira. Por quê? Porque é isso que demonstra todo o sentimento bom que está dentro de nós. A fé verdadeira, ela é sempre calma, porque a calmaria indica que você acredita no poder da oração, no auxílio celestial. Bom, o fazendeiro, vocês repararam no início, ele teve uma intuição. Ou seja, ele foi intuído pelos emissários celestiais a parar ali, numa casa que ele nunca tinha reparado. Olha como é que Deus trabalha silenciosamente no momento certo, na necessidade de cada um de nós. Então, é pela fé que a gente consegue todas os nossos pedidos. Mas isso de acordo com o nosso merecimento e no momento certo. Mas o importante é não desistir, é persistir, continuar em suas orações, em seus pedidos, conversando sempre com Deus Pai, refletindo sobre tudo aquilo que você sabe que o melhor está para acontecer. Quando nós temos fé, nós temos a certeza que o que a gente quer, a gente vai conseguir, mais cedo ou mais tarde. O homem de bem, que anda no caminho reto,
ele tem uma fé inabalável, ou seja, uma fé firme, profunda, imperturbável, que não se abala diante das dificuldades, das situações difíceis que se apresentam para todos nós. E por quê? Porque a nossa fé nos faz ver que passamos pelas dificuldades, mas que vai passar. Por quê? Porque confiamos na resolução do problema no momento certo. E por quê? Porque a nossa fé sustenta a nossa força que a gente tem no poder divino, no poder do Pai Maior. E que sabe que nós nunca estamos desamparados, que nunca estamos sozinhos. Vocês repararam? A menina, ele reclamou que a menina estava orando, ele era um homem que não acreditava em nada. Ou melhor, talvez ele não quisesse admitir, né, que existisse um poder maior. Mas, que tanto é que ele falou para a menina parar de orar. E ela continuou. E aí ele voltou lá por quê? Olha a intuição, olha o poder de Deus agindo também em relação a esse irmão, a esse fazendeiro. Ele foi lá e viu que a menina continuava orando. E aí, ele reclamou, né? E ela provou a ele o poder da oração, o poder da fé. Que ela estava orando pedindo auxílio. Que Deus mandasse ajuda. E mandou ele. Que foi ele que deu a ajuda que ela havia pedido. Ele deve ter refletido muito sobre esse assunto, né? Sobre esse momento, que ele foi o instrumento de auxílio a essa criança. Que bom, né? Bom, agora nós vamos para a atividade, uma atividade muito legal com a tia Bia. Beijos, fiquem com Deus. Dois sapos caíram num barril de leite, assim me contou meu tio. O lado do barril era alto e liso e o leite fundo e frio. De que adianta, disse o primeiro, não tem ninguém pra salvar a gente. Este é meu fim, adeus companheiro, e afundou o sapo lentamente. Mas o segundo não estava vencido e recusou a se entregar. Bateu as pernas, fez marola e começou a nadar. Eu vou nadando aonde a vida, a esperança eu sei. Não vai mesmo melhorar o mundo se mais um sapo morrer. Quando afundando não se entregue, vai melhorar. Quando afundando não se entregue, você não tem que se afogar. Quando afundando não se entregue, vai melhorar. Quando afundando não se entregue, você não tem que se afogar. Por mais de hora ele se debateu, até que enfim ele disse, chega! Uai, olha só, vou sair daqui. Bati o leite até virar manteiga. Portanto, se seus problemas fazem você querer berrar, se lembre do sapinho que nadou no leite até manteiga ele virar. Quando afundando não se entregue, vai melhorar. Quando afundando não se entregue, você não tem que se afogar. Quando afundando não se entregue, vai melhorar. Quando afundando não se entregue, você não tem que se afogar. Você não tem que se afogar. Você não tem que se afogar. Olá, criançada do GEAL, tudo bem com vocês? Antes da gente começar a nossa atividade, vamos relembrar um pouquinho do vídeo? Bem legal, né? É a história de dois sapos que acabaram entrando num balde de leite. Eles estavam lá na fazenda, viram que tinha um balde de leite ali no curral e quiseram experimentar. E aí eles entraram no balde, ficaram com a barriga cheia de leite
e não conseguiram sair depois. Um sapo desistiu de tanto tentar, de tanto se esforçar em sair, mas o outro não. Vocês lembram o que aconteceu com o outro sapo? Ele se remexeu tanto no balde que o leite virou manteiga. E aí sim ele conseguiu sair. O que esse vídeo quer dizer? O que vocês acham que esse sapo vem ensinar pra gente? A persistência e principalmente a fé nele mesmo. Ele não desistiu. Por mais dele estar cansado, ele continuou se esforçando e se esforçando até conseguir atingir o objetivo dele, que foi sair do balde. Então, quando a gente tiver uma dificuldade, que a gente não possa desistir, que a gente acredite que nós somos capazes de vencer, tendo fé em nós mesmos e tendo fé em Deus. Agora, para a gente relembrar sempre desse sapinho nas nossas vidas, vamos fazer um sapo. Vamos fazer esse sapo aqui, ó. Bonitinho? Gostaram? Vamos aprender como é que faz? Primeiro, vamos precisar, ó, de uma folha. Aqui a tia tá usando uma folha verde. Mas caso vocês não tenham, vocês podem usar uma folha em branco e pintar de verde também, tá bom? Ou até de uma outra cor, de um sapo rosa ou vermelho. Uma tesoura sem ponta, tá bom? Quando for usar a tesoura, tem que pedir ajuda dos pais, tá? Dos seus responsáveis. Cola, tá? Pra gente colar o nosso sapo. E canetinha pra gente fazer a boca e a linguinha e os olhos. Vamos começar? Tia vai virar aqui a câmera. Bom, primeiro a gente vai pegar essa folha aqui e dobrar no meio e cortar, tá bom? A gente vai usar para fazer o nosso sapinho só a metade da folha. A outra metade a gente vai usar para fazer os olhinhos. Gente, é só endireitar aqui. Pronto. Essa aqui eu vou deixar para separado para fazer o sapo. Essa daqui eu vou fazer os olhinhos com vocês. Pra gente fazer os olhinhos, para tirar a medida, a gente pode usar o nosso amigo dedão. Tia vai pegar uma caneta, mas pode ser um lápis, tá? Tô usando uma caneta só para vocês visualizarem melhor. Vou botar o meu dedão aqui e vou, ó, contornar o meu dedão. Aqui, ó, dedão da tia grande. Vou fazer o outro olhinho do sapo. Pronto, ó. 2 dedões. Agora eu vou cortar, tá bom? Que vai ser o meu olhinho. O olhinho do nosso sapo. A gente pode também fazer cílios, caso a gente queira fazer uma sapa, um sapo fêmea. Ó, cortando aqui rapidinho pra gente já ir pro sapo. Agora, do outro lado, eu posso desenhar, vou dobrar, tá? Pra eu conseguir ter espaço pra colar, então ficou assim. E vou desenhar aqui o meu olhinho. O olhinho do meu sapo. Dobrei o outro, ó. Pronto. Tenho 2 olhos pro meu sapo. Agora vamos fazer o sapo. Deixando aqui separadinho. Com essa tira aqui de papel, eu vou fazer 2 cortes, 2 fitas. Mas eu não vou cortar até o final. Eu vou parar mais ou menos até aqui, tá? Ó. Vou pegar aqui, cortar uma tira.
e vou mais ou menos quase até o final da folha. Aqui. Depois eu vou fazer a outra tira. Vai ficar assim, ó. Vou pegar a tira do meio e vou dobrar até ficar um pedacinho pra fora, ó. Agora eu vou colar, só dar um pontinho de cola aqui atrás. Vou repetir o mesmo processo com as fitas, tá bom? Vou dobrar e vou deixar também um espacinho, que vai ser o pé do meu sapo. Viram? Agora eu vou fazer com o último. Pronto, tudo colado. Agora eu vou colar os meus olhinhos. Bem no alto do sapo, na cabeça. Pronto, agora meu sapo já tem os olhos. Vou fazer a boca e o nariz e o pezinho. Ó, o nariz, a tia vai fazer 2 risquinhos. A boca bem grandona, dando o maior sorrisão. E agora eu vou fazer as patinhas do sapo. Quatro perninhas. Vou fazer uma linha. E ó, pronto. Terminei aqui o meu sapo. Quando vocês fizerem o sapo de vocês, coloquem lá no Padlet pra gente ver. Vamos ficar muito felizes de ver muitos sapos aí na casa de vocês, tá bom? E toda vez que vocês olharem para esse sapo, vocês lembrem da história dos 2 sapos no balde, que a gente nunca pode perder a fé em Deus e a fé em nós mesmos, que nós somos capazes, tá bom? Agora vamos ficar com a prece final. Um beijo e até o próximo estudo. Chegamos ao final do nosso estudo com um coraçãozinho cheio de gratidão, agradecidos a Deus, a Jesus, por esses momentos de compreensão e paz de espírito. Que a cada dia possamos sermos mais verdadeiros e, com certeza, a verdade nos libertará. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.